Jesus então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que esses ensinamentos de Jesus quer realmente dizer? E ele ainda completa trazendo outros de grande significado em nossas vidas, principalmente para encontrarmos razões de uma elevação e de um progresso espiritual cada vez maior. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, mergulhar nele, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, versículo de 24 a 28. Aí você está chegando hoje nesse nosso estudo e fala assim: nossa, se é um estudo sequencial, vou voltar lá, vou assistir desde o início. Não. Fique nesse vídeo, porque a grandiosidade do Evangelho é realmente que você poderá analisar uma parte, retirar dela a essência e engrandecer sua vida. Depois estudar em sequência também é muito importante. Aí você vai lá no canal do NEP Honório Abreu, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia esse nosso estudo e a cada vez mais engrandecer a sua vida. Também é muito importante você se inscrever no canal, curta e compartilhe esse vídeo para ser um instrumento a levar até outros corações o estudo do Evangelho. E também comente o que você está achando, o que você achou dessa parte e principalmente trazendo da onde você é e demonstrando que nós estamos unindo corações em várias partes, tanto do Brasil quanto de outras regiões do nosso orbe. Hoje chegamos numa parte, o final do capítulo 16, aonde Jesus traz condições para o segui-lo. E ainda diz que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tem uma conotação muito grande. O que seria realmente essa cruz? E ele ainda traz logo após em si: pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. O que seria isso realmente? Como que a pessoa poderia querer salvar a sua vida, mas iria perder, mas aquele que negar a sua vida em si teria sido salvo? Nós vamos por parte, porque é uma parte um pouquinho extensa, mas que ela demanda muito dentro de nós. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, sobre essa primeira parte, ele fala assim: chegamos ao ponto em que Jesus nos recomenda a renúncia. Renunciar às comodidades terrenas para conseguirmos os bens espirituais é uma grande virtude, a qual servirá de base para o verdadeiro progresso de nosso espírito. Todavia, a mais proveitosa renúncia é aquela que fazemos em favor do nosso próximo. Aí nós vemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma das maiores, a principal das leis em si. Quem sabe renunciar negando-se a si mesmo para seguir a Jesus é bondoso, tem muito interesse em bem, cumprir seus deveres, dedica-se à verdadeira verdade e ao bem. E aí nós vamos vendo que quando Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, ou seja, Jesus, ele traz os ensinos. Ele é o mestre, modelo e guia. E ele diz ainda: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que seria o jugo? Quando você caminha com Jesus, o jugo é aquela canga, quando você coloca num boi para os dois bois andarem juntos. Então você coloca uma aqui e uma outra canga no outro boi para andar junto. Ou seja, você caminhar com Jesus é leve em si e é suave, porque a lei dele não demanda muito sacrifício. Nós que colocamos vários empecilhos. Quando ele fala tome a sua cruz, tem uma conotação ainda maior. Todos nós estamos aqui num mundo
de provas e expiações, aonde nós estamos passando constantemente por questões a nos afligir. Mas isso tem um objetivo, sendo um Deus de amor, de pura bondade, ele quer o quê? Que com essas provas e expiações nós possamos engrandecer a nossa vida. Nós vemos que antes dessa passagem, no estudo anterior, nós falamos sobre Pedro, onde Jesus fala que ele deveria sofrer vários flagelos, várias questões, e dá o anúncio em si, primeiro anúncio da paixão. E Pedro pula na frente: não, mestre, há de Deus evitar isso. Ele fala: vá de reto, Satanás, ou seja, sai de mim, porque eu tenho que cumprir a minha missão. Ou seja, sendo um espírito superior, ele sabia que tinha que cumprir aquela missão. Então, cabe isso a todos nós. A grandiosidade de estudar o Evangelho é sobre isso. É você saber da sua cruz. Tome a sua cruz. Olha que parte mais importante. Se alguém quer vir após mim, ou seja, ele trouxe a lei, ele trouxe o amparo, ele é um mestre, modelo e guia. Ele guia nós através da sua lei em si. Uma lei de pura bondade, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo, não é nada difícil. Nós que colocamos dificuldade diante das impurezas do nosso coração e da materialidade da nossa vida. Negue-se a si. O que é negar a si? Aí que é importante, fala amar ao próximo como a si mesmo. Ele não fala que você não deverá olhar para si. Negue-se a si é você não pensar somente em você, é você pensar em coletividade. Nós somos seres sociais, somos seres realmente feitos para evoluir, principalmente um dependendo do outro. Isso que Jesus fala, negue-se a si, ou seja, ao exclusivismo, a você realmente achar que você é o centro do mundo. Para você, você é o centro do mundo, lógico. Você se coloca nessa posição, mas que você não precisa de mais do que o seu irmão precisa. Eu falo que todos nós estamos como em redes, aonde nós temos que pensar que estamos agarrando em quem está acima, os espíritos superiores, os espíritos crísticos, assim como Cristo, o mestre, modelo e guia Jesus, nós estamos amparando e buscando amparo neles, mas nós também estamos sendo amparo para outros irmãos que estão abaixo de nós. Tudo é uma questão de progresso, então nós temos que ver isso. Isso é um nega-se a si. É você também entender que você é um alicerce para o outro, que você não é simplesmente o centro das atenções. E tome a sua cruz e segue. Conforme nós dissemos, dentro de um mundo de provas e expiações, nós temos a chamada cruz ali. Então, ele já sabia dessa questão da cruz e trouxe ela de maneira muito sublime. E aí ele fala assim, porque o que quer salvar a sua vida, perder-la-á. E a que perder a sua vida por mim, por amor a mim, acha-la-á. Porque de que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Ou que comutação fará o homem para recobrar a sua alma? Ou seja, nesse momento, Jesus simboliza para salvar a alma aqui na terra, a procura ansiosa dos gozos que a matéria oferece aos desvios por completo. Nós vamos vendo que nós devemos o quê? Buscar algo mais sublime. Não esquecendo que nós estamos na matéria, que nós estamos num progresso evolutivo dentro da matéria. Precisamos de coisa da matéria. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. O que ele está dizendo é que várias pessoas eles pensam na coisa do mundo. Ou seja, ele fala assim, não, eu não vou fazer o que é certo, porque senão eu vou ser mal visto. Peraí. Você quer fazer o que é certo, o que é justo, ou você quer agradar a todos? Nós vemos que Jesus não agradou a todos. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe realmente, afastando até ali a religião do seu tempo. Fazem da casa de meu pai um comércio e ali briga e destrói no templo em si.
É um Jesus que coloca a sua posição e nós devemos também colocarmos a nossa posição. Não devemos pensar no corpo em si, devemos pensar na alma. Como nós vemos algo de errado que está, pode ser que eu não consiga modificar nessa vida. Mas se eu lutar bem, em outras vidas, as próximas gerações, a próxima reencarnação em si, que eu vivenciar, já vai ter mudado as coisas. Nós vamos vendo que tinha, até pouco tempo, nós tínhamos essa questão da escravidão. E foi tendo lutas em si, várias pessoas, para chegar no tempo hoje que nós escandalizamos com a questão da escravidão. Ou seja, várias pessoas morreram lá, mas eles morreram por uma questão justa. Então eles salvaram a alma, porque o espírito é imortal. Nós voltaremos ainda e iremos a outros planos, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, nossa vida não é simplesmente adstrita a esse orbe. Já passamos por outro, estamos aqui hoje e queremos evoluir e cada vez mais. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um a paga segundo as suas obras. Aqui ele faz uma promessa. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele já tem todos os ensinos em si. E aí, Eliseu Rigonati ainda coloca assim: os anjos são espíritos superiores, colaboradores de Jesus, aos quais está atribuída a tarefa de examinarem o estado espiritual de cada um de nós ao desencarnar. De acordo com o progresso que tivermos conquistado durante nossa encarnação e com as obras que tivermos praticado, eles determinarão o que deveremos fazer nas futuras encarnações que nos aguardam e nas quais colheremos os frutos das nossas obras. Ou seja, esses anjos em si, que Jesus fala em si, não são seres criados simplesmente já perfeitos. Não, o Pai não seria injusto nesse sentido. É uma questão de progresso, são espíritos superiores, angélicos. Espíritos realmente com angelitude, ou seja, já evoluídos, que vão ali alicerçar-se junto a Jesus para cumprir a sua lei, trabalhando dentro de cada um de nós. E ele ainda fala, arrematando, em verdade vos afirmo que, dos que aqui estão, há alguns que não hão de provar a morte antes que vejam o Filho do Homem na glória de seu Rei. E é muito importante nós vermos que essa parte é muito significativa. Porque ela diz assim, Eliseu Rigonati trabalha muito bem, essa é uma das principais partes que eu acho dele. Tantas vezes quantas um espírito tiver que reencarnar, tantas vezes terá de experimentar a morte. Ou seja, ela é um fato. Todos nós iremos morrer, de um ponto de vista de matéria, mas não o espírito. O próprio Mestre Jesus demonstrou isso ao se apresentar ali no terceiro dia. Ele estava na glória de seu Pai em si. Ou seja, ele demonstrou a sobrevivência do espírito sobre o corpo. Muitas pessoas acreditam que ele apareceu em corpo. Independente do que for, ele comprovou que o corpo em si, a morte do corpo físico, não termina com a questão espiritual, que ela vai ter uma evolução cada vez maior. A expressão morte que Jesus aqui usa simboliza a reencarnação, isto é, o tempo de vida que um espírito passa encarnado. E para que consigamos não mais experimentar a morte, devemos viver conforme Jesus nos ensina, pois quem observa seus preceitos renasce para a vida eterna. E aí ele arremata, o que seria essa vida eterna em si? Seria uma vida... Não, é a vida do espírito. O espírito ele não morre em si, ele não se aniquila. Ali está a centelha divina. E ainda fala, isto é, para a vida livre na pátria espiritual, sem mais necessidades de descer ao cárcere da matéria. E a vida normal do espírito é a que ele vive no mundo espiritual, isento das vicissitudes da matéria. No Evangelho Redivivo, somente para nós finalizarmos a parte de hoje, nós vamos trazer um trechinho que Emmanuel nos esclarece no livro Educandário de Luz, que é na página 34 e 35, no capítulo 11, que ele diz assim, a missão
do Espiritismo é a do Consolador, ou seja, de consolar os corações, que permanecerá entre os homens de sentimento e razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior, vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre. Nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta estabelece o Consolador, a renovação dos valores mais íntimos da criatura, e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo, ou seja, de tomar a sua cruz em si. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo o conduz aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. E ele arremata: a grande necessidade ainda é sempre é a da evangelização íntima, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nos evangelizando, cada um na sua casa, cada um dentro do seu íntimo, trazendo os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos de vida, que não são ensinamentos religiosos que fazem muro, eles são além. Ele é uma verdadeira doutrina de amor fundamentada no amor em todos os seus graus. E ainda fala: para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero. E ainda remata: mas também é a abnegação, em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Que todos nós possamos, seguindo Jesus, tomarmos a nossa cruz e termos a consciência de que nós não devemos analisar de um ponto de vista da matéria, porque quem quiser salvar a sua vida dentro da matéria a perderá. Mas aquele que olhar de um ponto de vista espiritual, ele terá a vida eterna. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. No próximo estudo, iremos iniciar o capítulo 17. Um abraço, um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. É uma gratidão enorme estarmos aqui juntos, unirmos corações nos ensinamentos do Mestre. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja ali dentro do seu coração, para você levar essa mensagem a cada vez mais a mais corações. Curta, compartilhe e principalmente comente o que você está achando desse nosso estudo. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.